Fala pessoal, fala turma, estamos de volta com o podcast Café com Divan. Ficamos um tempo sem o episódio, mas voltamos e olha, com o pé direito. Hoje vamos falar sobre um tema super importante, estamos aqui para conversar sobre o sistema prisional brasileiro. E para que você possa ter uma ideia, hoje o sistema prisional brasileiro tem mais de 961 mil pessoas ali com alguma restrição da sua liberdade. Dessa população, mais de 727 mil pessoas ali cumprem suas penas nos presídios. Agora, para conversar sobre isso, para conversar sobre ressocialização, educação e sistema prisional, quero convidar vocês a conhecer hoje o professor Vieira. Professor Vieira, é um prazer ter você aqui para falar sobre esse tema tão importante. Seja muito bem-vindo ao Café com Divan. Obrigado, o prazer é meu. Estou muito contente e satisfeito de estar aqui, principalmente porque a gente acabou de passar pela experiência lá da tua apresentação, né? Eu fico muito feliz de estar participando aqui também dessa evolução da tua vida profissional, como tive a oportunidade de participar lá na faculdade. Então, estou muito contente de estar aqui e tentar contribuir aí um pouco para a tua temática, nos aspectos relacionados ao sistema prisional. Bacana. Seja muito bem-vindo. Professor Vieira, pessoal, além de policial penal, ele é professor universitário, com ampla experiência no debate do direito penal e vai estar conversando com a gente sobre todos esses temas. Professor, esse é um sistema delicado, esse é um tema delicado, o sistema prisional é um tema amplo, mas eu gostaria de te perguntar assim de início, é possível ter saúde mental nesse sistema, dentro dessas circunstâncias que se apresentam? Nem para o preso, nem para o policial penal, né? As condições de trabalho do policial penal são bem adversas. E ficar preso, né, na condição de sentenciado também não é um dos melhores cenários. Mas aquele que cometeu um crime, o nosso meio de repressão é por meio de pena privativa de liberdade. Então, aquele que cometeu um crime, ele inevitavelmente vai acabar parando na unidade prisional. Agora, o policial penal, que está ali porque fez uma prova, prestou um concurso e tem aquilo ali como o trabalho dele, ele está numa posição diferente do preso que não está obrigado. Mas, ainda assim, não é as melhores condições de trabalho para alguém viver, né? É um ambiente que não é agradável e você tem você está submetido ali a um constante sentimento de que algo pode acontecer, então você permanece ali por muito tempo, durante muito tempo, um plantão de 24 horas, sob tensão, né? E isso afeta, sim, a capacidade psicológica da pessoa, a capacidade mental, o estado de alerta constante. Você, com certeza, saberia explicar isso melhor do que eu, mas o cara se torna um pouco mais agressivo porque ele acaba tendo que agir com um pouco mais de agressividade, de impulsividade para controlar. São vários efeitos, né? Eu lembro que quando eu entrei, a primeira coisa que aconteceu comigo, isso já tem mais de 19 anos, né? Que eu tenho 19 anos de serviço, sou policial penal há 19 anos, e a primeira grande mudança que eu percebi foi na fala e na audição, porque a cadeia ela é muito barulhenta. Então, necessariamente, você se habitua a falar mais alto por conta do barulho, e também você diminui a sua capacidade auditiva, porque você está lá 24 horas escutando aquela gritalhada lá, que eles ficam o tempo inteiro falando, gritando, se comunicando em uma cela e outra. Então você passa sempre no corredor e está sempre ali escutando os gritos dos internos. Então essa foi a primeira grande mudança que eu percebi. Eu passei a falar um pouco mais alto, com um tom de voz um pouco mais alto, e a audição também, a televisão que eu ouvia num volume já começou a
a ter que aumentar um pouco mais. Então, esses foram os primeiros sintomas, assim, do cárcere. E lógico que o sistema nervoso, né? Você acaba ficando uma pessoa mais nervosa. Eu lembro que eu tive um plantão que foi muito agitado, teve muita discussão, muita confusão. Por que tem discussão? Porque o preso está preso. E o preso quer as coisas. E você está lá para falar sim ou não. E normalmente você vai falar não, porque a maioria das coisas que ele vai te pedir no dia a dia não convém. Você não vai dizer sim para ele. Então é aí que começam os embates do dia a dia. Eu sempre falo que cadeia tem caô todo dia, né? Sim. As pessoas falam, já participou de rebelião e tal, eu já até participei de alguns eventos que foram traumáticos, mas confusão, caô, discussão é todo dia, o tempo todo. Então você permanece num estado ali de 24 horas submetido à possibilidade de estar discutindo, de estar debatendo ali o tempo inteiro, e isso te gera uma tensão. E aí, depois de um plantão muito tumultuado, de muita discussão, eu cheguei muito cansado e fui dormir. E aí, sim, estava dormindo e a mãe do meu filho número 1 foi me acordar na época ainda casado com ela, foi me acordar para almoçar e eu dei um soco nela. Sério? Dormindo. Quando ela me acordou com aquela tensão na cabeça do plantão, nessa época eu trabalhava na penitenciária Gabriel Ferreira Castilho, né, conhecida como Bangu 3B, que é a unidade que abriga, e nessa época abrigava, todas as lideranças da principal facção do estado do Rio de Janeiro. Então era muito... Você viu o cara na televisão num dia, no dia seguinte o cara estava lá preso na tua unidade, você falando não para ele e discutindo com ele. E aí ela, quando foi me acordar, eu dei um soco nela, dei um soco no rosto dela, porque estava ali sob aquela tensão ainda do plantão, mas graças a Deus não acertou. Que bom, menos mal, menos mal. E olha, esse impacto, eu imagino que 19 anos depois do teu início, você já acostuma com a rotina, mas também lida com os novos policiais penais. Você hoje faz um trabalho muito bacana, recebendo esses novos policiais penais. Eu queria te perguntar isso. Como que você observa a chegada dos novos policiais, a expectativa, a quebra daquele olhar romântico também, que vai acabando com o tempo e vendo as realidades? Eu sou professor lá também, né? Eu leciono lá na Academia de Polícia Penal e tento trazer um pouco do direito, né? Do que me compete lá, da parte jurídica que me compete lá, que são as matérias criminais. Tento trazer um pouco da minha experiência e aplico lá alguns instrumentos, alguns mecanismos do direito criminal que eu já vi acontecer na prática, tanto fora como dentro da unidade prisional, que eu acredito que contribui para a formação do novo policial penal. Tento mantê-los estimulados para que eles não percam esse brilho, porque na maioria das vezes esse brilho, esse ânimo para trabalhar do recém-chegado, ele é necessário mesmo depois de passados alguns anos. Eu sempre digo o seguinte, são 19 anos que eu estou lá e eu continuo com esse brilho, que eu continuo vocacionado, continuo me dedicando, continuo fazendo o melhor que eu posso dentro das minhas atividades, onde quer que eu esteja, né? Eu dediquei, desses 19 anos, eu dediquei praticamente, arredondando, 15 anos à atividade de inteligência, paralelo ao meu exercício funcional normal, eu leciono lá na Academia de Polícia Penal, que não é um serviço extra, mas acaba sendo, porque eu não sou lotado na Academia de Polícia Penal, mas eu vou lá dar aula, eu interrompo meu serviço e vou lá dar aula na Academia de Polícia Penal. Então, é como se fosse um complemento, né? Não fico só dedicado somente à docência lá. Eu faço as duas coisas. Então, foram 15 anos ligados à atividade de inteligência e fazendo, ao mesmo tempo, também contribuindo na formação lá. Hoje eu estou na divisão de recapturas, tem
3 meses, aproximadamente, 4 meses, aproximadamente, estou na divisão de recapturas, que é um trabalho que eu gosto de fazer recaptura, de operação na rua para fazer recaptura. É um trabalho que eu adoro e optei para ir para lá por conta de ser um trabalho que eu gosto. E eu acordo 4 horas da manhã, eu chego lá 4 horas da manhã, sem hora para sair, justamente porque eu não perdi esse brilho ainda, essa vontade, essa animação de trabalhar. Mesmo com todas as mazelas, mesmo com tudo, a gente tira a energia do ideal. E aí esse ideal é que move a gente. Então, lá na Academia de Polícia Penal, quando eu estou dando minhas aulas, eu tento estimular que esse ideal deles, de recém-chegados, essa empolgação, não vá embora. E tento trazer ali um pouco da prática. Minhas aulas são sempre práticas, trazendo experiência, contando histórias, para que eles fiquem cada vez mais empolgados. Eu arrisco dizer até que ninguém dorme na aula, né? Um ou outro vai acabar dormindo. Quem dormiu sabe, né? Quem dormiu está assistindo agora, pronto. Sabe. Tem uns 2 aí que eu não vou falar o nome deles, né? Vou falar só o apelido. Pronto. Eles vão se sentir homenageados que eu peguei eles dormindo na minha aula. Vou olhar para a câmera aqui para falar com o senhor Boquinha. Pronto. E com o senhor Hediondo, que dormiram na minha aula, tá? Já está anunciado que vocês dois já têm uma estrelinha. Eles já têm uma estrelinha. Sempre tiveram. O senhor Boquinha e o senhor Hediondo, que dormiram na minha aula. Os dois foram os únicos na história, né? Então, tento estimular bastante essa vontade de continuar empolgados e não deixar com que outros fatores desanimem, né? Porque desanimar é muito fácil, né? E bom é a gente se manter firme, focado no ideal e fazer o que tem que ser feito, né? E sempre buscar ajuda. Hoje eu reconheço que o profissional, principalmente o policial penal, o policial em geral, mas principalmente o policial penal, ele deve ter um acompanhamento, ele deve fazer terapia, para ele se livrar de muitas coisas, do peso que ele carrega, dos momentos de tensão. Isso vai ajudar muito, vai ajudar bastante, né? Nós temos lá vários casos de policiais penais com burnout. Eu fui no médico outro dia, o médico falou que eu tinha burnout. Eu parei de trabalhar, porque eu não gosto, né, de ficar em casa. Não vou parar de trabalhar nada, eu vou continuar trabalhando. Burnout a gente cura de outra forma, né? Na folga, quando é para descansar, a gente descansa. Sim. Mas lá tem um departamento que eu agora não vou saber te dizer se é um departamento ou uma coordenação que trata da saúde mental dos servidores. É um setor novo, teoricamente novo. Eu não sei se já tem 2 anos, mas foi criado recentemente. É chefiado por um rapaz muito dedicado, né, que é o Matos. Um abraço para você, Matos. É uma das inovações idealizadas por uma outra policial penal que estuda isso, que é a Ludmila. Um abraço para a Ludmila. E também só foi implantado graças à gestão da secretária Maria Rosa, que é uma pessoa que eu admiro muito, não está mais à frente da secretaria hoje, mas admiro muito, uma mulher corajosa, que trouxe bastante inovação e melhoria para a nossa categoria. Sem falar na identidade visual que ela trouxe para a gente, o reconhecimento junto às outras polícias e à sociedade. O nome da Polícia Penal acabou sendo muito levantado graças à gestão da Maria Rosa. Quero deixar um beijo para ela também, se ela tiver a oportunidade de assistir, mandar um beijo para ela. Sou muito fã dela, fã do trabalho dela e estou aqui para reconhecer o trabalho que ela desempenhou. Esse setor foi uma das inovações promovidas por ela. Ela entendeu que o servidor precisava ter esse cuidado e botou em prática, criou o setor funciona hoje, presta auxílio não só aos policiais penais que precisam de um atendimento psicológico ou de saúde mental. Atende até os parentes do policial penal vitimado, por exemplo, que morre, reagiu na rua, morreu, aí estava com a esposa. A gente teve um caso recente
início do ano, de um policial penal que reagiu a um assalto na linha amarela e foi morto. A esposa dele estava no local, não sei se esposa ou namorada, mas estava no local, presenciou tudo, e essa equipe prestou assistência mental a ela também, psicológica, entre outros casos. Teve um outro que, esse já faz um pouco mais de tempo, que se suicidou, na frente da esposa também. Esse setor prestou auxílio à esposa. Qualquer episódio traumático na vida do policial também afeta a família, e o setor também presta auxílio aos familiares nesse sentido, né? A gente até apoiava lá o setor quando dava para apoiar, tinha sempre envolvendo um policial penal que desse para prestar esse auxílio. Esse setor ia com os servidores que compõem esse setor, e a gente também, às vezes, lá na época que a gente estava na inteligência, prestava um auxílio também, dando apoio a ele, nem que fosse ali um apoio móvel, né, de locomoção, mas a gente também apoiava lá. Então, a gestão entende que danos podem ser causados ao servidor, e está lá à disposição essa ferramenta para o policial penal amenizar esses impactos do trabalho, que de fato é bem estressante. Imagino que sim. E um dos eixos que a gente percebe também que é importante falar dentro dessa temática é a ressocialização. Nós sempre abordamos, a sociedade sempre levanta esse tema. O que você pensa sobre esse processo de ressocialização, sistema prisional, não é? O que você vê nesse sentido? Eu sempre digo, falo isso até nas minhas aulas, né? Que eu pergunto, quando eu vou dar uma aula relacionada ao sistema prisional, uma das primeiras perguntas que eu faço, né? Quem acredita na ressocialização? Aí as pessoas levantam lá a mão, outras não acreditam, algumas acreditam, sim, é uma minoria, mas acreditam. E aí depois eu dou a minha resposta, né? E a minha resposta é simples: eu acredito na ressocialização. Porque eu tenho que acreditar, eu não tenho alternativa. Tá? Eu não sou fã de bandido, não concordo com quem pratica crimes, mas eu não tenho outra alternativa senão acreditar que o processo ressocializador tem que acontecer. Porque eu não tenho pena de morte no nosso ordenamento jurídico. Da mesma forma, não tenho prisão perpétua. Então, a certeza que eu tenho é que aquele cara que praticou um crime, ele vai voltar para a rua. Vamos pegar o crime de maior pena que existe no ordenamento jurídico brasileiro, né? Em se tratando de homicídio, por exemplo, a pena máxima atual, né, no caso de matar uma mulher, é 40 anos. Então, a certeza que eu tenho é que ele vai cumprir, se ele pegar 300 anos de cadeia, ele vai cumprir 40 anos. Porque há um limite estipulado pelo ordenamento jurídico brasileiro. 40 anos, e se praticado depois de 23 de janeiro de 2020, que foi quando entrou em vigor o pacote anticrime, que majorou esse limite, e anterior a essa data, 30 anos. Então, o cara que praticou um crime, por mais que ele pegue 300, 250, 200 anos, ele vai ficar ou 40 ou 30, dependendo de quando ele praticou o crime. E ele vai sair. Então, a certeza que eu tenho é essa: ele vai sair. E eu tenho que decidir, enquanto profissional do sistema penitenciário, se ele vai sair melhor ou pior do que como entrou. Na minha opinião, visando o bem da sociedade, ele tem que sair melhor. Então, eu tenho que acreditar na ressocialização. Enquanto profissional da área prisional, eu tenho que acreditar que o que nós acordamos para fazer todo dia tem que ter um objetivo, que é ressocializar o preso. Eu tenho que acreditar nisso, porque esse cara não pode ser morto, ele não vai ficar trancado lá eternamente, de forma perpétua. Eu até acho que alguns crimes o cara deveria ficar. A gente deveria ter uma relativização, partindo aqui para o campo do direito agora, do direito penal do inimigo. Que aquele cara é o inimigo do Estado, ele não pode sair, que se ele sair, ele não vai sair do crime.
Existem casos assim, a gente vê diariamente nos jornais que o cara sai e volta pro crime, continua bandido e nunca deixou de ser bandido, ele vai continuar sendo bandido porque faz parte ali da personalidade dele, do caráter dele, da forma como ele foi criado, como ele viveu. Ele só tem o crime, ele vai ser criminoso pro resto da vida. Esse cara não pode estar em convívio com a sociedade, porque ele vai vitimar pessoas. Tá? Então, na minha opinião, deveria haver uma relativização lá dessa máxima aí do direito penal, permitindo lá tratar alguém como inimigo do Estado e trancafiar esse cara de forma perpétua. Mas nós não temos isso. Ele vai sair. E aí a gente tem que empenhar esforços para ressocializar esse cara. Essa é a minha opinião. Porque eu não tenho como salvar a vítima que já foi vitimada. Eu não tenho como salvar. Eu só posso salvar a próxima. Como é que eu salvo a próxima? Contribuindo no processo ressocializador para que esse cara saia mais humanizado e não volte a delinquir. É dessa forma. Bacana. Uma das formas é o trabalho, né? A atividade laboral. Tem os dados do Sistema Nacional de Informação Penitenciário que 1 a cada 5 presos trabalham nesse sistema prisional brasileiro. Por que você acha que é tão difícil essa questão do trabalho, a educação? Eu sei que você tem uma pauta da educação muito bacana. E por que a educação e trabalho é tão difícil nesse ambiente? Primeiro vamos falar do trabalho. Nem no mundo exterior todos têm oportunidade de trabalhar. O trabalho é escasso até para quem está no mundo exterior. Da mesma forma, isso se reflete dentro do cárcere. Nem todos terão oportunidade de trabalhar. Mas eu vejo mais como uma cultura. Eu já vi o preso falar assim, pô, eu não trabalhei nem na rua, vou trabalhar na cadeia. Então é cultural, tá? Você falou numa proporção de 1 para 5. Sim. E essa proporção não é falta de trabalho, é falta de vontade, né? Porque seria um percentual um pouco maior se não fosse cultural, se o cara realmente quisesse trabalhar, e ele só tem vantagem se ele trabalhar. Ele ocupa a cabeça dele, ele ocupa a mente dele, ele vai ter oportunidade de remir a pena dele, né, que é o desconto. Para cada 3 dias de trabalho, ele tem um desconto de 1 dia da pena. Então, ele tem essa vantagem também de ir diminuindo a pena dele. Sem contar que ele vai receber por esse trabalho. Ele vai receber por esse trabalho e vai ficar juntando uma poupançazinha lá que a lei de execução penal chama de pecúlio. Ele, com esse dinheirinho lá que ele vai juntando, ele vai pagar a multa, se ele foi condenado por multa, ele vai pagar a indenização às vítimas do crime que ele praticou, e se sobrar alguma coisinha, no final ele saca tudo lá, esse pecúlio, e já tem até uma poupançazinha, dependendo de quanto tempo ele ficar preso, dá até um dinheiro bom. Mas eles, culturalmente, não têm essa vontade de trabalhar. Somado à vontade de trabalhar cultural que eles não têm, a escassez de oportunidade, de oferta de emprego, a gente tem esse percentual aí que é bem ruim. Mas o grande problema, na minha opinião, não é nem relacionado ao trabalho, porque talvez o trabalho não deixe um legado para quando ele saia da unidade, né? Quando ele saia do sistema prisional. O ideal, para mim, o mundo ideal seria de que ele estudasse, de que ele tivesse oportunidade, e eles até têm uma oportunidade, porque em todas as unidades prisionais tem escola, a escola está lá disponível, e também é cultural. É cultural que eles não queiram ir para a escola. Alguns consideram até, vai para a escolinha, é vacilação, né? Eles falam entre eles, é vacilação. Então é cultural também. A escola está lá, poucos são os que vão. Somente a educação pode gerar, sim, um legado para a vida futura dele fora do cárcere. Por quê? Porque estudando ele pode chegar a outros andares profissionais que talvez ele não conseguiria chegar normalmente. E ele está lá preso. Ele não tem o que fazer, ele não vai a lugar nenhum. Então o ideal seria que ele estudasse, que ali ele frequentasse a escola, que ele estudasse, que ele fizesse um vestibular, que ele passasse numa universidade pública, e isso vai contribuir
para a criminalidade? Não. Isso vai contribuir para que ele se ressocialize e ele saia do crime. Quando ele sair da unidade prisional com a pena dele cumprida, ele vai ter oportunidades maiores para não voltar para o crime. A gente teve a oportunidade de participar de uma intervenção que houve numa unidade prisional aqui em Bangu, e a direção da unidade foi retirada, movida a um episódio que aconteceu, que viralizou nas redes sociais, uma filmagem dos presos e os presos transexuais fazendo tipo um baile funk dentro da cela. Essa imagem viralizou no TikTok, em várias redes sociais. E a direção ela foi retirada e a secretária nomeou uma comissão de intervenção, que era composta por alguns integrantes da subsecretaria de inteligência. E aí a secretária determinou que essa comissão, composta por agentes da inteligência e da provedoria, intervisse na unidade para dar uma moralizada na unidade. Nós chegamos com essa missão lá. E para fazer isso, a gente acabou limitando todos os espaços que os internos tinham, que os presos tinham. Começar pela diminuição da circulação de presos na unidade prisional. Só circulava efetivamente aqueles presos que estavam exercendo uma atividade laborativa, algum tipo de trabalho, que são classificados para isso, que tem o trabalho na ficha, né, são cadastrados para trabalhar. Só esses presos podiam circular. E aí uma das atividades que foi limitada foi ao artesanato, que é uma cultura também que o preso tem de fazer artesanato. E aí a gente já assim, com uma semana, me lembro agora o tempo preciso, uma ou 2 semanas, um preso veio e pediu, né? Ele estava fazendo alguns pedidos, né? E um deles pediu que a gente autorizasse o retorno do artesanato, aí que os presos pudessem sair da cela e ir para o local onde era feito o artesanato e ficar ali, tipo, a tarde toda lá produzindo o artesanato deles. E aí para justificar o pleito, ele disse que a prática do artesanato era algo que ia contribuir para a ressocialização dele, foi que quando ele saísse da unidade, quando ele saísse da cadeia, ter uma atividade laborativa, né? E aí eu falei para ele o seguinte, que a gente ia avaliar a possibilidade de retornar com o artesanato, mas que eu não queria que eles fizessem artesanato. Eu não queria que ele saísse da cadeia artesão. Porque por mais que ele saia artesão da unidade dele, ele vai fazer o quê? Com essa grande formação que ele conseguiu dentro da cadeia. Ele vai vender barco no sinal, vai vender 2 barcos, né, R$100 no dia, ele vai querer essa vida para ele quando sair da unidade prisional, ou vai ser mais fácil ele praticar um roubo, ou ele voltar para a boca de fumo. Então eu não queria que ele saísse da unidade prisional com um título de artesão, que ele fosse fazer artesanato para vender numa lojinha na comunidade dele. Eu queria que ele saísse da unidade arquiteto, médico, engenheiro, que ele pudesse fazer do tempo do cárcere dele, fazer do limão uma limonada, né? Tempo que ele estaria no cárcere estudando. Se o preso estudar, a gente vê aí vários concurseiros, né? Estudam 10 horas, 12 horas quando podem, né? A maioria trabalha e chega em casa cansado e ainda vai estudar. O preso não faz nada o dia inteiro. Ele pode estudar. Se ele transformar isso em conhecimento, ele pode ser o que ele quiser quando sair da unidade prisional. E talvez ele nem dependa de tantas oportunidades assim, porque um médico ele não precisa de tantas oportunidades. O engenheiro precisa de menos oportunidades do que um nível médio para conseguir emprego. Um arquiteto não precisa de tantas oportunidades assim no mercado, porque são poucos profissionais formados em arquitetura, em medicina, em engenharia. Então as oportunidades são maiores. À medida que o funil é menor,
as oportunidades elas são maiores. Então eu falei isso para o preso, eu quero que vocês saiam com uma formação que possa permitir que vocês um dia tenham de verdade oportunidade na rua, oportunidade de verdade de sustentar a sua própria família e não ter aquela tentação de voltar para o crime, de praticar um roubo para fazer um dinheiro ali, vai voltar para a boca de fundo, que bem ou mal a boca de fundo paga 500 por semana, nem sei quanto é que paga. Se paga 500 atualmente, tá pagando muito, né? Outro dia a gente prendeu um menino lá, um menor lá, já tá pela recap já. A gente prendeu um menor lá e falou que tá pegando 200 por semana, sabe? 200 por semana. E correndo risco de ter morrido, né? A gente pegou ele no alto do morro, na mata, era encarregado de avisar, né? Era o olheiro. 200 reais por semana. Nem a boca tá pagando mais como pagava, como diziam que pagavam antigamente. Então nem o crime mais está sendo tão vantajoso assim. E é isso, a educação é o que vai mudar não só o sistema prisional, mas também a sociedade, né, porque foi a educação que me oportunizou ser quem eu sou hoje, ser policial penal, ser servidor público, ser professor, que foi um dom que eu descobri no meio do caminho, tenho 19 anos de polícia, 10 de docência. Eu descobri no meio do caminho que gostava de dar aula, que tinha talvez um talento para isso e comecei a praticar e correr atrás de me formar para ser professor, né. Então só a educação me permitiu fazer isso. E o que nós estamos fazendo para o preso estudar? Porque é cultural que o cara não pode estudar, a gente estudou na rua, ele não trabalhou na rua, ele não estudou na rua, não é na cadeia que ele vai trabalhar e que ele vai estudar. A gente tem que pensar o seguinte: o que nós, Estado, estamos fazendo para contribuir para essa ressocialização? Se eu parto da ideia de que para a ressocialização funcionar, eu tenho que fazer a educação funcionar também, o preso tem que estudar, e isso é determinante, é porque ele vai agregar mais conhecimento, ele vai se tornar uma pessoa mais inteligente, mais culta, ele vai ter, uma noção de mundo, né, um conhecimento do mundo totalmente diferente do que ele tinha antes. Então, isso contribui também no processo de decisão dele, o os novos aspectos que ele vai ter no cognitivo dele vai contribuir para ele tomar uma decisão se vai cometer crime ou não. Eu, com 18 anos, pensava de uma forma. Hoje, com todo o conhecimento acadêmico que eu tenho, eu penso de outra completamente diferente. Então, esse processo vai acontecer com ele também, né? E o que nós estamos fazendo para contribuir para isso? O Estado não está fazendo nada. O Estado, enquanto instituição que deveria fazer isso para as pessoas, eu faço a seguinte analogia: se meu filho falar que não quer ir para a escola, eu vou deixar? De jeito nenhum. O preso não quer ir para a escola. Aí eu, Estado, que sou ali o responsável por ele, o Estado, né? Porque o cara, quando vai preso, ele está sob a responsabilidade do Estado. Então, vou fazer uma analogia de que ele se torna o filho do Estado. O Estado, o preso fala que não vai para a escola, o Estado fala: tudo bom, tudo bem, fica aí palhando então. Fica aí fazendo os exercícios com os halteres de garrafa PET. E tá tudo bem, eu só quero que passe o tempo. Eu tô te dando 4 alimentações todo dia, café, almoço, janta e ceia, né, tô gastando aqui aproximadamente 2.600 e poucos reais com você por mês, e você fica aí malhando uma sua de garrafa PET. Tudo bem, daqui a pouco você vai sair e vai cometer outro crime. É isso que o Estado faz. Eu posso obrigar o preso a estudar? De forma direta, não. Eu não posso obrigar o preso, botar algema nele e conduzir ele obrigatoriamente de forma forçada para dentro da escola, que é dentro da unidade prisional. Isso eu não posso fazer. Mas o Estado tem que pensar uma forma de forçar esse cara a estudar de forma indireta. Eu já até tenho ideia, já tem lá o campeonato lá de futebol da unidade prisional. O cara não vai jogar. Porque se meu filho não for para a escola, eu tiro ele da escolinha de futebol. Ele não vai, o meu filho mais novo vai de taekwondo.
né? Eu preferia que ele fizesse jiu-jitsu, mas ele optou por taekwondo, né? Ele gosta de taekwondo. Se ele não for pra escola, ele não vai com taekwondo. Se ele não for pra escola, ele não vai ficar jogando Free Fire no celular. Não vai ficar jogando Roblox. Ir pra escola é obrigação dele, ele tem que ir. Eu não posso amarrar ele e forçar ele a ir pra escola. Então, indiretamente, é moeda de troca. Ele vai fazer o que eu quero, porque senão as outras coisas que ele quer fazer, ele não vai fazer. O Estado tem que fazer a mesma coisa com o Preo. Preo, você não vai pra escola? Não, você vai pra escola sim, senão você não vai jogar. Não vai jogar futebol no banho de sol. Não vai ter futebol no teu banho de sol. Pronto. Eu não tô forçando ele a ir pra escola de maneira coercitiva, algemando ele e botando ele dentro da escola. Mas inicialmente eu tô compelindo ele de forma indireta a ir pra escola. Nesse processo, talvez ele pegue até gosto. Porque quando você faz algo por mais de 90 dias de forma habitual, vira parte de você, né? Então, talvez ele comece até a pegar gosto por isso. Tem um juiz, ele é carioca, flamenguista, lutador de jiu-jitsu, inclusive, faixa preta de jiu-jitsu. Ele é carioca, mas ele é juiz no Amazonas. É o Luiz Carlos Valois. E o Valois, uma vez, impostou uma frase, que eu não sei se essa frase consta em algum livro desse, isso é alguns livros escritos, mas eu vi essa frase no Instagram. O Valois diz o seguinte: é inadmissível um cara entrar no sistema bilionário analfabeto, sair 20 anos depois analfabeto. Mas ele não quis, eles nunca vão querer, o meu filho também não quer ir para a escola. E nem por isso eu permito. O Estado tem que pensar em uma forma de indiretamente, como nós fazemos com nossos filhos, obrigar aquele preso a estudar, para que ele não permaneça 20 anos analfabeto. E aí, talvez, quando ele sair depois de 20 anos, talvez ele tenha mais oportunidades, né? E aí, com certeza, ele terá, né, mais oportunidades do que quando entrou analfabeto e se saísse analfabeto. A linha educação, ela é determinante. A oportunização da educação é muito importante para o processo ressocializador do preso. E não é só deixando a escola lá disponível. Se deixar a escola lá disponível, o cara não vai entrar na escola. Ele precisa entrar. O pontapé dele inicial tem que ser o Estado que tem que dar. Isso me lembra que eu comecei a dar aula na minha casa. Com um grupo de amigos que queria fazer concurso público e não podiam pagar um curso preparatório, e eu já estudava, né? Eu comecei minha caminhada estudando em outubro de 2002. Agora eu falei, vou fazer concurso, comecei a estudar e comecei a estudar direito penal, constitucional, administrativo, processo penal. Foi aí que eu comecei, né? A faculdade só fui começar em 2006, já servidor público, né? Já nomeado. E aí sempre me mantive estudando, né? Visava outros concursos e tal, delegado de polícia, que há uma fase oral, né? Então eu tinha que treinar minha oratória. Vou transmitir o meu conhecimento por esses meus amigos, que eu vou estar treinando para a futura prova oral. E assim eu comecei, com 4 pessoas na sala da minha casa, transmitindo que eu estudava, né? E ali eu comecei a pegar gosto. Esse grupo foi aumentando, né? Quando eu dei comin, tinha 20 pessoas na sala da minha casa o sábado inteiro estudando comigo. Hoje, aquele que começou com 4 pessoas, se transformou num grupo de estudo do WhatsApp com 750 pessoas, né? A gente tem lá 750 pessoas no grupo, e eu faço as aulas online. A modernidade ajudou nesse aspecto. Eu faço as aulas online pelo meu canal no YouTube, e aí as pessoas entram e assistem depois, né? Depois que a aula já fica lá salva no YouTube, no canal, e a pessoa assiste depois. Então, dos 4 que viraram 20 e eu percebi que estava gostando daquilo, hoje são 750, eu mantenho isso até hoje. Mas
eu ligava para as pessoas, o telefone, pô, falando, vem estudar, não sei o que. E aí minha mulher falou assim, pô, tu fica chamando os outros para estudar, cara. É lógico, porque ele nem sabe que aquilo é bom para ele. Ele não percebeu ainda que aquilo ali vai trazer um benefício para ele. Eu preciso que ele venha, tome gosto, aquilo vire um hábito na vida dele, para depois ele caminhar com as próprias pernas. Nesse primeiro momento, o trabalho é trazer ele, é fazer ele vir, fazer ele ser frequente. Depois de frequente, criar um hábito nele capaz de ele nunca mais querer parar. É que isso aconteceu comigo. Eu passei lá, véspera de concurso, passei 60 dias estudando horas sem parar. E a primeira coisa que eu fiz no dia seguinte, ao ter feito a prova, foi pegar o material para estudar, porque já era um hábito. Então, o Estado tem que criar esse hábito no apenado. Entrar na escola, entrar, estudar, aquilo virar um hábito dele durante os 15, 20 anos que ele estiver preso, né? Ele ter, de fato, uma chance quando sair da unidade prisional livre e com possibilidade de ter maiores chances do que aquele que tem pouca chance. Aquele cara que tem o primeiro grau, ele vai ter pouquíssima chance. O que tem o nível médio vai ter um pouco mais de chance. Aquele cara que conseguiu, foi preso, estudou, fez um vestibular, depois progrediu por regime aberto, está fazendo a faculdade, volta para dormir na cadeia. Quando ele conseguir a liberdade dele, ele já se formou na faculdade, ele vai ter mais oportunidades do que aquele com o nível médio apenas, né? Quanto mais você aumenta a sua titulação, né, a sua escolaridade, mais chances você vai ter. Eu percebi isso quando decidi ser professor universitário, porque aí depois daquela fase de dar aula em casa, eu falei, pô, eu levo jeito para isso, eu vou dar aula, vou arrumar um cursinho preparatório para dar aula. Aí comecei uns cursinhos, né? Dava uma aula aqui, né, ninguém conhecia, dava uma aula aqui, aí ficava uns 3 meses sem dar aula, aí daqui a pouco renovava a turma, eu dava de novo, e aí isso foi aumentando. E e e aumentaram as turmas, os concursos, até o ponto de a gente ficar com a semana inteira completa, né. Só que eu não fiquei satisfeito, falei: "Não, cara, eu quero dar aula na universidade". E aí comecei, eu tinha feito algumas pós, e comecei a procurar, a tentar, e não conseguia, não conseguia. E aí uma amiga falou assim: "Ó, você tem que fazer um mestrado". E eu nem sabia como é um mestrado, né. Falei: "Ah, é o mestrado que vai me botar para dar aula na faculdade? É isso que eu quero". Aí fui fazer o mestrado para dar aula na faculdade. E aí no mestrado eu descobri uma coisa que eu sempre tive dentro de mim, que é a curiosidade, é a vontade de resolver as coisas, é pesquisar e trazer a solução. E me descobri também no mestrado como pesquisador, é uma outra atividade que eu adoro, que eu amo, que eu fui para o mestrado para ser só professor, que é o que todo mundo faz, né, todo mundo pensa que o mestrado é só para ser professor. Na verdade, eu cheguei lá e descobri o mundo da pesquisa, né, um ambiente acadêmico, me apaixonei também. Na verdade, já tinha isso dentro de mim, né, já tinha essa característica de pesquisador, de procurar, de tentar encontrar soluções, eh, utilizando de métodos, de metodologia e pesquisa, e amei, né, mas de fato só consegui dar aula na universidade depois de concluir o mestrado, porque aí eu me coloquei numa bandeja, né, mais seleta, com menos concorrência do que antes, pós todo mundo tem. Então, para contratar, a faculdade não iria contratar alguém sem ter já uma experiência, uma indicação, porque o cara pós-graduar tem 30 pós-graduar. Aí quando você atinge um outro degrau, tem menos pessoas nesse degrau, e aí as coisas vão ficando mais fáceis. E aí, de fato, eu só consegui, migrar dos cursos preparatórios para a universidade após fazer o mestrado, né. E é essa ideia que a gente tem de que pode acontecer no mundo das oportunidades para os egressos, né, aqueles que saem livres ou têm ali a oportunidade de sair, né, em liberdade condicional, para que eles tenham oportunidades. Só a educação, mais até do que já ter feito um trabalho dentro de unidade, a educação é que vai ser determinante. Qual que é o mesmo, Marcos? Se fosse por mim, eu ficava aqui o dia todo, Via, porque o bate-papo é muito bacana,
você tem uma facilidade enorme de conversar com o teu público e com o nosso público. Você falou sobre dores do sistema prisional, e eu vejo que é super importante isso. Pensar saúde emocional do profissional, pensar também saúde emocional de quem tem está privado da liberdade. Você tocou em pontos, assim, interessantíssimos, mas antes de a gente terminar, tem uma dor do sistema prisional que eu gostaria muito de te ouvir, que é a superlotação. Como que você vê a questão da estrutura e superlotação hoje dos presídios brasileiros? A gente poderia falar sobre superlotação abordando vários aspectos, inclusive falando da seletividade. E se a gente pegar aborrecimentos jurídicos, né, a gente vai falar sobre várias correntes lá de abolicionismo, justiça restaurativa, para explicar os crimes que o legislador elege como crimes sujeitos à pena privativa de liberdade. Poderia conversar vários aspectos. Mas sem entrar nesse ponto crítico, falando do que a gente tem hoje, porque não adianta a gente sonhar e falar de forma crítica sobre criminologia, seletividade penal, que o Código Penal é negro, que escolhemos criminalizar condutas periféricas. Não adianta a gente falar isso. Por mais que a gente ache que de fato o Código Penal é negro, e eu posso falar para você porque eu vejo lá, são 19 anos vendo o perfil do preso. E eu digo para você, encontrar uma pele branca é raro, né? O sistema prisional é predominantemente pardo, tá? Predominantemente pardo. Ele nem prevalece entre negros, é pardo, tá? Isso é reflexo da miscigenação na nossa população. Mas encontrar uma pele branca lá é raro, né? Mas não vamos entrar nesse ponto crítico. De fato, as penitenciárias estão superlotadas. Não sou eu que digo isso, é a comissão da Corte Interamericana de Direitos Humanos que esteve aqui, fez uma fiscalização. É o STF que disse isso na DPF, que fala sobre estado de coisas incondicionais do sistema prisional, porque a gente prende muito. De fato, a gente prende muito. Prende cautelarmente, prende antecipadamente. Existem, sim, alguns presos que têm que estar presos, porque não podem estar soltos, seja porque, se a gente permitir que esse cara saia em liberdade provisória, ele não vai ser recapturado, vão ficar escondidos em bunker das facções criminosas, a gente não vai conseguir prendê-lo. Prova disso foi o MC, que é filho de um conhecido, de um traficante conhecido do Rio de Janeiro, que ficou foragido até a semana passada, quando levantaram lá, revogaram a prisão preventiva que cabia contra ele. Ele ficou esse tempo todo escondido, não foi preso 1 minuto, porque provavelmente estava escondido em um bunker da facção a que o pai dele pertence ou pertenceu. Então esse cara a gente não vai capturar. Então aí você tem um problema, você tem que manter esse cara preso, sim, preventivamente, para que depois você possa efetivar a sentença condenatória. Então é um processo que tem que ser trabalhado, tem que ser estudado. Enquanto a gente não investir em escola, enquanto a gente não contribuir para a formação das crianças, enquanto a gente não tirar as crianças do sinal, porque hoje ela está no sinal, e sem querer ser preconceituoso, não é meu objetivo, mas hoje ele está no sinal, amanhã é um passo para ele estar com uma arma na mão, e no dia seguinte é um passo maior ainda para ele estar chefiando uma facção, porque as oportunidades vão seduzi-lo, tá? Então a gente tem que tirar as crianças do sinal e colocá-las dentro da escola. Enquanto a gente não construir mais escolas, a gente vai ter que construir unidade prisional. E você é a favor de construir unidade prisional hoje? Sou a favor de construir unidade prisional, porque acho que nós temos, além de caindo aos pedaços, não comporta mais o efetivo de presos que nós temos. Então a gente tem sim que construir mais unidade prisional. Hoje, no momento atual. Mas se a gente pensar para o futuro, eu tenho que construir escolas também hoje e gerar
essa oportunidade para as crianças de estudar, de ter uma profissão, trabalhar de forma honesta para que elas não sejam o criminoso do amanhã. Mas hoje eu acho que inclusive ele deveria ter uma unidade de segurança máxima nos moldes das penitenciárias federais, para eu pegar todos os líderes das facções e colocar em cela individual como manda leve. Cubículo individual de até 6 metros quadrados. Assim manda leve. Que por conta do grande número de presos a gente não consegue fazer. Mas eu consigo fazer isso se eu tiver uma grande unidade de segurança máxima em que eu possa colocar todas as lideranças e monitorá-los para que eles não controlem o crime de dentro da unidade prisional, para que eles não dê ordem para o mundo exterior, para que eles não promovam o que eles promovem, o fortalecimento das unidades prisionais dentro e fora das facções criminosas, dentro e fora das unidades prisionais. Eu preciso individualizá-los dentro do cárcere. Então, uma unidade prisional nos moldes de uma penitenciária de segurança máxima, cubículo individual, né, que o cara não vai ter contato com o mundo exterior, nem com outros companheiros de cárcere e de facção. Já vai ajudar muito na evolução e no combate ao crime organizado, principalmente no Rio de Janeiro. E mais, tem que ter um aumento de efetivo dos policiais penais que atuam nas unidades prisionais. Nós temos hoje aí aproximadamente 40 mil presos, né? Fala assim, eu não tenho dado específico, 40 mil presos. E a gente precisa aumentar o efetivo das unidades prisionais. A gente tem um concurso hoje aqui no Rio de Janeiro com validade, né? Formamos 2 turmas e em breve, se Deus quiser, nós teremos uma 3ª turma. Temos um cadastro de reserva de 2.000 aprovados desse concurso, aguardando para ser convocados e, em turmas sucessivas, oxigenar e aumentar o efetivo dessas unidades prisionais. Quero deixar um abraço aqui para todos os candidatos que fizeram o concurso da Polícia Penal e dizer que torço muito por eles e que, se depender da gente, se depender de nós, todos os 2.000 aprovados em breve serão policiais penais, porque essa força de trabalho ela é necessária. Espero que em breve essa 3ª turma já comece e que uma atrás da outra, né, provavelmente no próximo governo, a próxima gestão, né, uma turma após outra, todos esses 2.000 aprovados sejam aproveitados, né, e venham para reforçar. Eu tenho certeza que o próximo governador vai ter um cuidado especial em relação a essa pauta, com todo o apoio aí que a gente tem visto. Se a gente puder também contribuir, a gente vai contribuir, vai estar sempre falando, vai estar sempre reforçando e relembrando essa causa aqui, que é dos concursados lá do cadastro de reserva, que estão aguardando e, se Deus quiser, em breve serão chamados, né? Se depender de mim, e tá tudo certo. A gente forma em mínimo tempo possível e daqui a pouco todo mundo vai estar trabalhando. Isso aí. Professor, olha, quero te agradecer demais pela tua participação. Quando você fala, tem brilho nos olhos e você fala com paixão pela profissão, domina bem esse assunto que é tão importante, delicado, porém muito importante. E fica aqui as portas abertas para você poder voltar, falar mais sobre esse assunto, falar mais sobre educação, que acho que tocamos pouco, né? Você tem uma história de educação bacana, mas quero te agradecer demais aí pela tua participação. Quero dizer, pessoal, para quem está assistindo, o professor Vieira tem um canal no YouTube muito bacana, com aulas de direito penal, ajuda centenas de alunos para passar em concursos públicos, na carreira policiais, judiciárias, enfim. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo essa possibilidade de você estar entrando no canal e também no grupo de WhatsApp exclusivo lá dos alunos do professor Vieira. Pode ter certeza que você vai ter isso aqui na nossa descrição. Professor, mais uma vez, obrigado. Um abraço para você e estamos aqui para te receber de novo. Eu que agradeço. Eu costumo dizer o seguinte: onde me der a oportunidade de falar, eu vou falar. E você
abriu essa oportunidade aqui da gente poder falar de sistema prisional, poder falar de educação. Então eu fico muito satisfeito. Me coloco aqui à disposição de quem precisar. Ficou com a dúvida ou viu aqui o nosso episódio, ficou com a dúvida, pode chamar lá no Instagram, manda mensagem, eu respondo sim. @prof.vieira11. A gente faz tanto trabalho na polícia quanto trabalho na docência com maior idealismo, a gente realmente acredita naquilo que faz, a gente gosta daquilo que faz com empenho, faz com brilho nos olhos, que a gente não perde nem nunca vai perder, a gente nunca cansa. A gente dá uma desanimada, a gente recupera muito rápido a gente está de volta no jogo. Não chega nem a ser um cansaço que dure minutos. Rapidinho a gente volta, porque a gente realmente gosta dessas duas atividades, desempenha, faz realmente com muita vontade, então estou à disposição, não só de você, mas de qualquer um que precisar, quiser chamar lá no direct, no Instagram, seguir, eu estou à disposição. Como tudo que eu faço na vida, sempre com empenho, tento ser o melhor que eu puder, o que eu puder fazer, eu vou ajudar, é só me procurar, nós estamos lá para isso. Perfeito. Pessoal, segue aí no canal, se torna um inscrito e vamos ajudar nessa causa do professor Vieira.